A paz de Deus, mais do que vencedores. Eu sou o evangelista Carlos Araújo e nós estamos dando prosseguimento ao nosso curso de teologia online e hoje vamos encerrar os livros proféticos. Livros proféticos, aula 3, vamos falar sobre os últimos 6 profetas menores e com isso encerraremos o Antigo Testamento. Sim, os 39 livros do Antigo Testamento serão encerrados nessa aula e parabéns para você que já chegou até aqui e que continue. Só falta o Novo Testamento, que para nós cristãos é relativamente mais simples, mais fácil de compreender, etc. Ok? Então vamos começar com o livro do profeta Naum. O livro do profeta Naum. O livro do profeta Naum é a única fonte que se refere a ele, né? O profeta Naum é meio no sentido de datação, de evidências a seu respeito, ele é meio indigente, não aparece em lugar nenhum. É o único livro que se refere justamente o dele, dá-nos a conhecer tão somente a terra natal do profeta, que é Alcós, lugar jamais citado em outra passagem bíblica. Então, Naum é um daqueles casos que ainda está por se revelar. Né? Os críticos gostam de falar, olha, quando vem casos assim, né? Olha, provavelmente o profeta Naum deve ser um desses casos de inexistência. É apenas uma espécie de mito criado pelos judeus, os hebreus antigos. Não. O fato de não ter hoje uma prova da existência do profeta, do local onde ele viveu, isso não significa que ele não existe, né? Apenas que nós não temos as informações. A história tem disso, a arqueologia tem disso, né? A arqueologia ela permite que coisas que outrora eram criticadas e que acreditava-se que não existiam, que passem a existir. Como é o caso, por exemplo, de Davi, que no começo do século XX acreditava-se que ele era um mito. Depois encontraram-se evidências que provaram Davi ser uma personagem histórica. Então, não podemos tomar podemos ter pensamentos precipitados. E os críticos também não podem fazer isso, embora façam muitas vezes, né? Muitas vezes acabam acusando, mas isso não é o suficiente. De qualquer forma, não é citado em outro lugar na Bíblia. O propósito desse livro é pronunciar o juízo de Deus, e aí é o que é mais importante, a mensagem, né? Sobre a Síria e confrontar Judá com a verdade, né? O autor do livro é conhecidamente como o próprio Naum e os destinatários são os habitantes tanto de Nínive, que era a capital da Assíria, quanto de Judá. É interessante porque nós vemos no profeta Jonas toda uma realidade de Nínive contrária à que nós encontramos em Naum. Se em Jonas você tem a possibilidade o profeta Jonas nega-se a ir até Nínive, porque era a capital da Síria, o maior império daquele período e o mais cruel império daquele período, para alguns, o mais cruel império de todos os tempos. Lembre-se, devo ter comentado aqui na aula sobre Jonas, que Nínive era conhecida como um povo tão cruel que quando eles atacavam uma região nova, eles chegavam a pegar os bebês e estourar em pedras para impressionar os pais, antes de matar os pais, depois espetavam as pessoas vivas em talas de pau, que era o empalamento, a empalação, e isso para assustar outros povos, para que quando estivessem chegando, esses povos não tivessem nenhum tipo de reação contrária e se entregassem facilmente, né? Então não era um povo legal, não. Porém, Jonas vai lá, prega, o povo se arrepende, porque Deus é misericordioso, não é? Deus traz uma série de lições, como nós estudamos em Jonas. E agora, aqui em Naum, é o contrário. Porque mesmo com o arrependimento daquela geração de Nínive, daquela geração de assírios, a promessa de Deus de que Nínive seria destruída, o juízo de Deus sobre Nínive era iminente. Ele viria. E ele veio. A data, em alguma ocasião durante o ministério profético de Naum, provavelmente entre 663 a.C., e por volta dessa data, o século 7 a.C. ali, o versículo-chave é o seguinte, é o que fala: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele,
e com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Então, assim, uma profecia terrível contra os inimigos de Israel, e como essa profecia estava sendo dirigida a Nínive, então Nínive ela é, nesse momento, o grande alvo da profecia. E essa profecia fala que o Senhor é a fortaleza no dia da angústia. O povo de Israel sofria debaixo do poder dos assírios. Tudo bem que depois o povo de Judá vai sofrer debaixo do poder dos babilônios, mas mesmo Deus utilizando esses povos como instrumento para punir Israel diante das suas falhas, mesmo assim Deus ele vai se levantar contra esses povos que se levantaram contra o povo dele, né? E o lugar-chave, é claro, é a própria Nínive. O segundo livro profético que nós vamos ver aqui hoje, do 6, é o livro de Abacuque. A apostila está na página 22 e 23. O livro ele vai tratar sobre um assunto crucial da doutrina religiosa. E que assunto é esse? É o problema de saber se há uma justiça que governa o mundo e por que os homens bons são dominados pelos maus. Então, dois pormenores. Existe uma justiça que governa o mundo porque muitas vezes as pessoas olham para o contexto, olham para as situações que acontecem no cotidiano, tantas tragédias, tantas coisas ruins, tantas coisas difíceis de se pensar, de se olhar, de se mensurar. E quando elas pensam nisso, acabam tendo a impressão, e nós mesmos podemos ter essa impressão se não tomarmos cuidado, de que a maldade ela impera e de que não há justiça, né, suficiente. Mas tem até um ditado que diz que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Temos que corrigir esse ditado, né? Não é que a justiça de Deus tarda, mas não falha. A justiça de Deus, ela nem tarda e ela nem falha, né? Deus ele age no tempo certo, né? Então o problema é de saber, há uma justiça que governa o mundo? Sim, há essa justiça. O Senhor é o sol da justiça. Deus reina, né? E por que os bons, então, são dominados pelos maus? Sem dúvida alguma, isso vai ser enquadrado dentro da questão do problema do pecado, né? Das consequências do pecado. Dentro do problema das consequências do pecado, o ser humano ele tira o domínio que está totalmente nas mãos de Deus e ele entrega nas mãos do inimigo ou das mãos das suas próprias malícias, concupiscências, e isso gera, né, consequências terríveis para o ser humano. Dentre essas consequências está justamente o fato de ele ser dominado muitas vezes por quem não teme a Deus. O autor de Abacuque é o próprio Abacuque, do livro de Abacuque, destinatário a Judá, e lembrando que Judá é o reino do sul, e o povo de Deus em todos os lugares que leem, né? A data que Abacuque vai ser escrito é entre 612 e 589 a.C. Então, ali entre o final do século 7 e meados do século 6. O panorama, o que está acontecendo? A Babilônia, ela tornava-se a maior potência mundial. Lembre-se que existe justamente, sequencialmente, tem essa sequência, né? Primeiro você tem a Síria dominando, depois a Síria enfraquece e é dominada pela Babilônia. Por fim, você vai ver, né, que já viu, nós já falamos sobre isso também, que a Síria dominada pela Babilônia, a Babilônia vai ser dominada pela Pérsia. E assim, depois disso, vai surgir, a Pérsia vai perder para os gregos vão ceder para os romanos, etc. Ok? Então nós temos aqui Judá, o reino do sul, o povo de Deus, que a Babilônia acaba tornando-se essa potência mundial, e Judá sentia a força destrutiva da Babilônia. A Babilônia, ela vai, nesse período aqui de Abacuque, ela vai buscar se apossar. É muito próximo do período de queda de Judá. O versículo-chave é o versículo 3:2, o capítulo 3, versículo 2, que fala: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu acho fantástico esse versículo,
porque ele fala, né? Ouvi, Senhor, ele reconhecendo a tua palavra e eu temi. Quando eu ouvi, eu temi. E aí ele clama a Deus. Fala, eu que sou um temente ao Senhor. Eu que sou alguém que discorro e coloca a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Eu que olho para a tua palavra e busco com todas as minhas forças obedecer. Eu temo ao Senhor. Então, como eu temo, eu clamo, Senhor. Avira a tua obra. Torna ela notável. Notifica. No meio dos anos, age com a tua misericórdia. Então, o clamor de um homem que teme a Deus, e esse homem ele é respondido futuramente, postumamente, não agora, mas será respondido pelo poder e pela misericórdia de Deus, né? Pessoa-chave é Abacuque e os babilônios, e o lugar-chave é Judá. O livro de Sofonias, na página 25, nós vamos ver, Sofonias significa um lugar singular entre todos. Sofonias ele tem esse lugar singular, ele prolonga a cadeia de ascendente até o trisavô chamado Ezequias, né? Ele é alguém extremamente singular entre os profetas menores, justamente porque ele vai ter uma cadeia de descendência e ascendência de Sofonias até, né, voltando, né, ao seu trisavô, que era Ezequias. Não era o Ezequias rei aqui, os estudiosos dizem, mas isso é muito comum entre os profetas, todos eles, em especial os profetas menores. Alguém que tenha tanta informação. Se em Naum você não tem informação nenhuma quase sobre ele, em Sofonias você tem muita informação sobre ele. O propósito do livro é despertar o povo de Judá quanto à sua complacência e exortá-los, né? Judá não podia mais permanecer da forma que estava. Judá já tinha o exemplo do reino do norte, Samaria, as 10 tribos que haviam sido tomadas pelos assírios, e precisava pôr a mão na consciência e entender que se desobedecessem à lei mosaica, se desobedecessem aquilo que estava escrito nos escritos de Moisés, as consequências também já estavam lá descritas claramente. E o povo precisava o quê? O povo precisava colocar a mão na consciência, ouvir os profetas, ouvir a palavra profética e se arrepender dos seus maus caminhos. Porque o problema não é você errar. O problema claro que errar é um problema, mas eu digo assim, o problema final não é você errar. O problema final é você errar e não reconhecer os seus erros. É você errar e você não desejar a mudança, não lutar pela mudança. E o povo de Judá estava caindo no mesmo erro que o povo de Israel caiu. Errou, não lutou pela mudança, a consequência foi o cativeiro assírio. E em breve seria o cativeiro babilônico para o povo de Judá. O autor é Sofonias também, o destinatário é Judá e todas as nações. A data, provavelmente no final do ministério de Sofonias, entre 640 e 621 a.C., que foi quando foram iniciadas as grandes reformas do rei Josias, reformas religiosas, né? Até ele coloca aqui no panorama que o rei Josias de Judá, ele tentava reverter as tendências ímpias estabelecidas pelos dois reis anteriores de Judá, que foi Manassés e Amon, reis ímpios, né? Reis que se chafurdaram-se na idolatria, a qual vai e volta em Israel o tempo todo, desde que nós começamos aqui o curso, desde que o bezerro foi feito ali no pé do monte, você vê que períodos de idolatria, por uma série de motivos, eles vão e vêm, né? Então, ele pode estender sua influência porque não havia uma potência que dominasse isso, que ele vai falar na apostila, né? Que no caso de o rei Josias, né, ele podia estender a sua influência porque não havia uma potência que dominasse o mundo naquela ocasião. A Síria enfrentava um rápido declínio nesse momento. Então, Sofonias vai profetizar para Israel e nesse período de Josias, porque como a Síria havia enfraquecido, então Judá não sofria, e Israel não sofria, Israel já tinha ido, mas Judá não sofria uma ameaça real, e era o momento exato do povo, um momento de bonança, do povo abrir sua consciência e mudar a sua postura. Mas infelizmente, mais uma vez, o povo tem uma rápida ascendência, mas vai declinar logo em seguida
novamente, né? A profecia de Sofonias possivelmente foi o fator motivador da reforma de Josias. Então, o profeta prega, o rei entende, o rei promove mudanças, né? Esse profeta era contemporâneo a Jeremias, mas essas mudanças elas não vão muito longe. O versículo-chave é o 2:3, que diz, capítulo 2, versículo 3, que diz: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Olha só, então um versículo de desvelamento, né? Primeiro, ele traz o alerta, traz o conselho, traz a chamativa: busque o Senhor. Quem tem que buscar o Senhor? Vocês que são os mansos da terra. Manso aqui, que muitas vezes tem uma conotação ruim, muitas vezes tem um sentido pejorativo no nosso meio, né? Uma pessoa mansa, sendo uma pessoa frouxa. Não é ser frouxo aqui. Ser manso é alguém que entende de coração que tem que se inclinar para Deus e que não tem que lutar com suas próprias mãos, mas que entende que o juízo é de Deus. E aí ele busca a justiça através de Deus. Ele busca a justiça sendo manso. Moisés era o mais manso da terra, mas era um cheio de autoridade. Então não significa não ter autoridade, né? Por que isso? Porque ele sabe que a justiça pertence a Deus. Porque no dia da ira do Senhor, no dia do juízo final, não adianta. As suas obras de justiça, elas não servirão para nada, senão para te condenar, se você inverteu a posição e escolheu as suas obras em vez das de Deus, né? E o lugar-chave é Jerusalém. Partindo para mais um profeta aqui, vamos para o profeta Ageu, página 25 e 26. Ageu ele é contemporâneo, então, de Zacarias, né? Aí partindo para os três últimos aqui, Zacarias, com o qual compartilhou a missão de assistir os repatriados na obra da reconstrução do templo. Então aqui nós estamos falando já de profetas, começando a entrar no momento pós-exílico. Como assim pós-exílico? Os profetas que vão vir, né, logo após o exílio de Israel, logo após o exílio, no caso, especificamente de Judá, né, que Judá vai agora assumir o posto futuramente como povo de Israel. Mas era a tribo de Judá. A tribo de Judá retorna do cativeiro 70 anos depois e Ageu ele vai ser testemunha desses repatriados, desses que voltam à sua pátria, na reconstrução do templo. O propósito do livro é convocar o povo para essa reconstrução do templo. Entenda que em Israel, se não tem templo, não tem o culto, né? Para o judeu, não tem o culto completo, não tem a adoração completa, não tem a religião completa, se não tem templo. Tanto que esse é um dos grandes problemas hoje do povo judeu, que retornou desde 1948 ali para a sua terra, está retornando. Porque eles estão retornando, mas o culto deles acontece em sinagogas, porque no alto do monte do templo, né, onde estava o templo de Salomão, foi construído, depois destruído, depois pelos babilônicos, depois o templo de Herodes foi construído, né, o templo de Zorobabel, depois Herodes ampliou, esse templo foi destruído pelos romanos, nunca mais foi reconstruído, porque no século VII foram construídas duas mesquitas ali, que é o Dom da Rocha, né, que é famosíssimo lá em Jerusalém, e a Al-Aqsa. E os muçulmanos, que são inimigos mortais dos judeus, né, povos irmãos, mas inimigos, acabaram dominando. Então, o povo judeu não tem como completar o seu culto ou fazer ele ser completo, os sacrifícios, etc. Enfim, está tudo paralisado por ali. O destinatário, quem escreveu foi o próprio autor, Ageu, né? E o destinatário é o povo que vivia em Jerusalém e que havia se retornado do exílio. Acredita-se que a data é por volta de 520 a.C. O templo então, de Jerusalém tinha sido destruído, como havia dito, em 586. Então Ciro, governador dos persas, permitiu que os judeus retornassem à sua pátria e reconstruíssem esse templo por volta de 538 a.C. Começaram os trabalhos, mas não conseguiram terminá-lo. Então, através do ministério de Ageu e Zacarias, profetas de Deus, o templo, né, que insistem ali, o templo foi concluído entre 520 e 516 a.C. O versículo-chave é o capítulo 1, versículo 4, que diz: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas
e esta casa há de ficar deserta. Olha só, isso aqui é uma chamada do profeta Ageu à falta de cuidado, à falta de zelo do povo em relação à casa de Deus. Né? Naquele momento, sobretudo, o templo era a casa de Deus. Hoje ainda você pode entender, nós podemos entender que o templo somos nós. Paulo fala que, né, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que não devemos destruir. Aquele que destruir o templo será destruído. Mas naquele período, o templo era literalmente a construção, onde tinha o lugar santo dos santos, a mesa dos pães, a pia para lavar, enfim, a menorá, o candelabro, e tinha todos ali os elementos do ritual cultico judaico que havia sido destruído. E quando o povo começa a reconstruir, para pela metade, deixa mais ou menos lá e volta para suas casas e estuca a casa, deixa toda bonita, e ampara, e reforma. E isso é uma metáfora fantástica para você, para eu, e para você também, que muitas vezes queremos cuidar apenas da nossa vida, olhamos apenas para os nossos interesses, esquecemos dos interesses de Deus, esquecemos dos interesses do Senhor. Né? Isso é um pecado, isso não pode ser feito. As pessoas chaves então são Ageu, né, o profeta Ageu, Zorobabel, né, e Josué, o sacerdote Zorobabel e Josué. O lugar-chave é Jerusalém. E algumas características particulares que esse livro tem é que Ageu foi o primeiro dos profetas da fase então pós-exílica, como eu havia falado aqui para vocês. E os outros dois são os dois próximos que nós vamos comentar agora, que foram Zacarias e Malaquias. Né? E ele também comenta aqui na apostila que o estilo literário do livro é bem simples e direto. Né? Então é um livro bastante interessante aí para se estudar. Na página 27 nós temos o livro de Zacarias, profeta Zacarias. Zacarias em hebraico significa que Javé recordou, né? Deus recordou, o Senhor, o Eu Sou, recordou. Como Ageu, coube também a Zacarias, né? Nós acabamos de comentar, a missão de apoiar aqueles que tinham voltado da terra exílica, e tinham retornado para a sua terra, a terra prometida. E repartiam para apoiar os repatriados na obra da reconstrução do templo. O propósito, então, é dar esperança ao povo de Deus, mediante a revelação da futura libertação que o Todo-Poderoso concederia, né, através do Messias. Então, a ideia era que o povo entendesse que aquele repatriamento fazia parte de um projeto maior, mais elevado, que culminaria na promessa do Messias tão esperado por eles. O autor é Zacarias, e os destinatários são os judeus em Jerusalém que retornaram do exílio, e o povo de Deus em todos os lugares. A data, né, os capítulos de 1 a 8 de Zacarias foram escritos só aproximadamente em 520 e 518 a.C. O restante por volta de 480 a.C. O panorama é, os exilados, eles retornaram da Babilônia para reconstruir o templo, mas o trabalho foi impedido, e depois que foi impedido, eles protelaram, deixaram para depois. Ageu e Zacarias vão lá e martelam o povo, trazem as mensagens proféticas de poder de Deus, conscientizam os judeus a prosseguir o trabalho e os encorajam a completar. O versículo-chave é o capítulo 9, versículo 9 e 10, que diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta, e destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até a extremidade da terra. Ou seja, uma passagem extremamente escatológica. Escatologia é a doutrina das últimas coisas, uma passagem que remete ao fim, remete desde das coisas futuras, porque essa profecia vai se cumprir quando Jesus entra em Jerusalém, montado sobre o asno, montado sobre o jumentinho, né? E ali começa a se cumprir, porque o restante da profecia fala que ele vai dominar de um mar a outro. Vai falar aí, culminar, dentro de uma das linhas, né, de interpretações escatológicas, né, o milênio. Então, para quem é
milenista aí, o domínio do milênio de Cristo. A pessoa-chave nesse livro de Zacarias é Zorobabel e Josué, e o lugar-chave é Jerusalém. Características particulares. Esse livro é o mais apocalíptico, acabamos de ver isso, né? E messiânico, porque trabalha essa ideia do Messias, dentre todos os profetas menores. Quem vai ser assim, dos profetas maiores, não digo mais o mais apocalíptico, mas o mais messiânico, sem dúvida é Isaías. Fala do Messias como se estivesse vivendo na época dele, não é? O livro de Malaquias, finalmente, o último livro do Antigo Testamento, página 28 e 29, o último escrito profético traz na Bíblia grega o título mais comum entre nós, de Malaquias, que em hebraico quer dizer anjo, né? Ou mensageiro de Javé. A expressão malak em hebraico quer dizer justamente mensageiro, né? E aí ele vai falar aqui, ó, destinatários são os judeus de Jerusalém e o povo de Deus em todos os lugares. O livro é escrito aproximadamente entre 430 a.C. O panorama é que Malaquias, Ageu e Zacarias foram profetas chamados por Deus após o exílio de Judá, né, que é o reino do sul, que é quem retorna do cativeiro. Lembrando sempre que o reino do norte, Israel, não retorna. Eles vão para o cativeiro assírio para nunca mais voltarem. Mas Carlos, lá no Novo Testamento, 400 anos depois disso tudo aí que você está falando agora, no finalzinho de Malaquias, você vai ver que os samaritanos estão lá. Eles têm a terra deles, eles têm o monte de Gerizim, eles têm o lugar onde eles adoram. Só que eles adoram em um lugar diferente, eles não se misturam com os judeus não gostam deles, porque eles se misturaram de uma forma tão vasta com os povos que formavam o grupo dos povos assírios, que nunca mais teve como se resgatar o povo das 10 tribos, ok? Simplesmente deixaram de existir como povo reconhecido. Voltaram-se alguns, né? Ali os samaritanos, tentando uma coisa ou outra, mas muito misturados, e aí cheio de idolatria. Porque Judá, quando volta do exílio, ela vai abominar, e assim ela vai paulatinamente eliminando todo traço de idolatria, para nunca mais o judeu ser idólatra, né? O versículo-chave é o capítulo 4, versículo 12, que fala o seguinte, né? Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros de cevadouro. Repare, basicamente uma profecia que fala, olha, vai vir o juízo vai ser terrível, o juízo vai ser poderoso, o juízo vai ser eliminatório, mas se você me teme, se você clama por mim, você será salvo, porque eu serei o sol da justiça na sua vida. Olha que promessa maravilhosa, né? Você vai surgir no meio do caos com asas e vai voar e vai superar todas as situações. As palavras-chave de Malaquias é o próprio Malaquias e as pessoas-chave, o Malaquias e os sacerdotes, e os lugares-chave são Jerusalém e o templo. Algumas características particulares é que o estilo literário de Malaquias emprega um uso dramático de perguntas feitas por Deus e seu povo, né? Ageu e Zacarias vão responder então, eles têm esse objetivo de responder o povo por seu fracasso quanto à reconstrução do templo. Malaquias confrontou a negligência do povo e a adoração que pudesse ser falsa ou profanada. E aí, com essas palavras, encerramos o Antigo Testamento. Meu querido, você quando termina de ler o Antigo Testamento, se você terminou de ler Malaquias, se você está com a Bíblia que não é uma Bíblia de estudo, numa página você já está em Mateus, não é? E ali falando da genealogia de Cristo, etc.
Bem, essa virada de página que você deu são 400 anos. Né? Numa outra oportunidade eu posso gravar uma videoaula, embora isso não esteja no nosso material de estudo da apostilagem, mas eu posso gravar uma aula falando sobre o que aconteceu nesses 400 anos de Malaquias a Cristo. Ok? Uma nota arqueológica aqui só para a gente entender. Sabe que a arqueologia ela tem comprovado cada vez mais as escrituras, né? Ela tem comprovado aquilo que a Bíblia fala. É uma ciência que busca as evidências deixadas como rastros, né, no tempo, através do tempo, e comprovando coisas e revelando outras. Eu queria trazer uma nota arqueológica aqui que fala da queda de Nínive, que a gente falou lá com Naum. 612 a.C., eu vou ler aqui, dentro de uns 20 anos depois do vaticínio de Naum, depois de Naum ter profetizado, um exército de babilônios e medos acometeu Nínive. Após 2 anos de cerco, uma enchente, exatamente como o profeta falava, repentina do rio levou parte das muralhas. Olha só, a ideia da enchente. Naum vaticinara, profetizava que a comporta do rio se abririam para o exército destruir, lá no capítulo 2, versículo 6, ele falou isso. Pela brecha feita desse modo, os babilônios e os medos atacaram, penetraram para a sua completa destruição. Cavalos curveteavam, chicotes estralavam, rodas matraqueavam, carros saltavam e estrondeavam, espadas cintilavam e havia montões de cadáveres. Tudo aconteceu exatamente como Naum descrevera, e a cidade vil e sanguinária passou para o esquecimento. Nunca mais vai ser reconstruída. Nunca mais. E aí, um complemento, isso aqui é a nota arqueológica do Halley, né? O comentário que eu tenho aqui. A descoberta das ruínas de Nínive tão completamente haviam desaparecido todos os vestígios da glória do Império Assírio, que aqui não sobrou, parecia Jesus falando, não sobrou pedra sobre pedra, que muitos eruditos chegaram a pensar serem lendárias as referências que a Bíblia e outras histórias antigas lhe faziam. Então muitos achavam que Nínive não existia, que Nínive era uma lenda, e que na realidade tal cidade e tal império nunca existiram, nem os assírios, nem os... Olha só, eu como historiador falo que isso soa como absurdo, mas é aquela, você não pode tomar comentários precipitados, porque eu não sei não existe. Não é bem por aí. Em 1820, 2 séculos atrás, o inglês Claude James White gastou 4 meses a esboçar os cômodos de outro lado do Tigre, que aí tem o rio, lembre-se do rio Tigre e Eufrates, quando diz lá em Gênesis, né, que saiu do Éden, um rio saiu do Éden e tinha 4 braços, Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Gion e Pison ninguém sabe onde foram parar, mas o Tigre e Eufrates continuam lá. Provavelmente esses 2 primeiros foram soterrados com o tempo, mas o Tigre e Eufrates continuam firme e forte. E eles escavam, né? E quando escavaram de frente de Mossul, o que eles suspeitavam fossem as ruínas de Nínive. Em 1845, Layard identificou em definitivo local. Ele e seus sucessores descobriram as ruínas dos magníficos palácios dos reis assírios, com cujos nomes estamos hoje familiarizados, e centenas de milhares de inscrições nas quais lemos a história da Síria contada pelos naturais do país, a qual, em um grau impressionante, suplementa e confirma a Bíblia. Ou seja, quando eles conseguem finalmente achar o local, quando eles conseguem finalmente escavar esse local, eles têm todas as inscrições lá e a história de Nínive sendo contada de forma genial, detalhada, e a história dos assírios. E aí eu, como professor de história, chego lá para o meu 6º ano, primeiro ano de ensino médio, e consigo passar para eles tranquilamente, porque está tudo catalogado lá, e exatamente como a Bíblia falou, exatamente como foi profetizado, aconteceu com os assírios. Interessante, né? O ponto teológico que eu quero trabalhar com você é a parte da angelologia, né? O livro de Zacarias, ele revela a doutrina dos anjos, que se mostram, os anjos se mostram como intermediários entre céu e terra. Deixa transparecer lá. Mas quem são os anjos? Já pensou nisso? Quais são as suas categorias? Quais são as funções? Existe angelofonia hoje? O que seria angelofonia? Angelofonia seria aparições de anjos hoje. Presta atenção, que interessante. Segundo Millard Erickson,
teólogo norte-americano, anjo é um ser espiritual criado. O significado literal do termo é mensageiro. O que é um anjo? Um ser espiritual que foi criado por Deus e que é um mensageiro de Deus. Okay? Basicamente, as categorias, quais são as categorias e funções dos anjos são as seguintes. Os arcanjos são anjos combatentes. Miguel, a Bíblia fala de arcanjos no plural, mas Miguel é o único que é citado por nome. Tá? Você vai ver aí gente falando de Rafael, etc. Mas isso aí está em livros extra-bíblicos, que são os livros apócrifos. Não está na Bíblia, nenhum Rafael não, tá? Desculpa aí os Rafaéis, que você tem, já te falar que você tem nome de anjo, mas mais para a mitologia judaica do que para as escrituras sagradas, propriamente dizendo. Querubins, os querubins são espíritos ministradores que estão na presença de Deus. Lembre-se de Lúcifer, que era um querubim ungido, que vestia uma armadura dourada, que se cobria com um manto de pedras preciosas, todas as pedras preciosas, que pisava nas pedras afogueadas, os locais mais próximos a Deus. Né? Eles são anjos, então, ministradores, que estão ali para servir a Deus. Serafins são seres celestiais que protegem a santidade de Deus. Os serafins, a expressão seraf, significa abrasador, pegando fogo. São anjos que tão próximo de Deus estão ali pegando fogo. E mesmo eles, tão santos, que protegem a própria santidade de Deus, de como estão muito próximos a Deus, com duas asas eles cobrem o rosto para não ver a glória de Deus, que habita em luz inacessível. Olha que interessante. Né? Os demais anjos e subcategorias são mensageiros de Deus. Basicamente isso. Carlos, mas eu vi isso, aquilo outro sobre anjos. Meu querido, o que passa muito... Nós temos os seres celestiais, como os anciãos, os animais, que está lá descrito em Apocalipse, em Daniel, mas isso é uma outra conversa. De anjos, é isso que a Bíblia fala. Se você ouviu outras coisas sobre anjos, isso aí já faz parte mais de mitologias voltadas para outras religiões. Então, muito cuidado com aquilo que você anda ouvindo sobre anjos, acreditando, e aí já tem crente buscando anjo, para de buscar o Espírito Santo, começa a querer experiências com anjo, em vez de querer experiências com Deus, busca experiências com Deus. Os anjos foram criados para Deus, os anjos foram criados para amar apenas a Deus, ok? É isso. Mas eles não me servem se Deus mandar. Se Deus mandar, meu amigo, não adianta tu falar com o anjo que o anjo não está te ouvindo. O anjo ouve a Deus, o anjo serve a Deus. O anjo é para Deus, não para você. Agora Deus, na sua infinita graça e misericórdia, envia anjos para proteger você, para estar ao seu redor, para cuidar de você, para entregar bênçãos especiais, e aí vai. Uma coisa que eu coloquei aqui, será que angelofania, né, ainda acontece hoje? Será que anjos aparecem hoje? Notícias e reportagens do mundo inteiro ainda hoje apontam para a angelofonia. Eu vou só citar algumas aqui. Uma reportagem. Astronauta ateu garante que viu anjo no espaço. E diz, eles estavam indo para a Terra. Isso está no jornal Before It News de 2012. Olha isso, um astronauta que era ateu, lógico que depois disso deixou de ser, né? Viu anjos no espaço vindo para a Terra. Olha que coisa sinistra. Milagre. Outra reportagem, milagre, anjo teria aparecido em local de grave acidente de carro e ajudado bombeiros a resgatar vítima. Isso está no jornal Gospel Mais, de 2013. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Tem relatos e testemunhas. Outro, japoneses relatam aparições de espíritos em área devastada por tsunami. Lembra do tsunami do Japão? Pois é, japoneses falaram, né, de aparições de espíritos que podiam ser, muitos, no caso os bons, né, anjos. Isso foi dado na BBC Brasil, BBC. Aí é uma fonte importante. Em 2016, recente. E uma última reportagem que eu peguei, internautas dizem que aparições de anjos salvou vida de idoso atropelado por ônibus. Isso foi no G1, né, que é da Globo aí, em 2018, agora, fevereiro. Relatos, né, que mostraram, então tem um vídeo que mostra o momento do acidente e tem um vento lá que sopra antes, e entenderam-se alguns que aquele poderia ser sido um anjo que apareceu para salvar ali o Senhor, que foi atropelado, mas acabou não falecendo. Então, queridos, mas Carlos, essas reportagens são verdadeiras? E isso aí eu não tenho como provar para você, deixa seu critério. Mas, ao redor do mundo, né, talvez você que esteja assistindo essa videoaula, ouvindo essa videoaula,
você já ouviu algum relato, né? O que eu insisto com você, teologicamente falando, um anjo jamais aceitaria adoração, bajulação de ser humano. Anjo serve a Deus e nenhum ser humano está autorizado a buscar e adorar a anjos. Busque e adore a Deus. Amém? Algumas perguntas para o nosso debate aqui são 3. Primeiro, existem lugares sagrados que precisam ser reverenciados? Lembrando que no cristianismo o templo somos nós, que você tinha um templo lá em Israel, né? E os judeus ainda querem ter o templo. Mas existem lugares sagrados que precisam ser reverenciados? Sim? Não? Qual é a sua opinião? Segunda pergunta, por que Deus permite a gente ruim ter coisas boas e a gente boa ter coisas ruins, né? Por que isso acontece? Por que será que acontece muitas vezes essas coisas, né? E finalmente, o erro de um povo pode estar diretamente ligado aos erros de seus líderes? É outra pergunta aí, outra questão para nós pensarmos, ok? Que Deus abençoe a sua vida, bons estudos, né? Encerramos o Antigo Testamento, espere pela próxima aula para o Novo Testamento, Evangelhos e muita coisa maravilhosa ainda no nosso curso de Teologia Online. Deus abençoe a sua vida.